Lá em Três Passos, ainda não começou o julgamento popular dos réus acusados pelo assassinato do menino Bernardo Boldrini. A repórter Bruna Osterman está na cidade de Três Passos e nos traz agora mais informações ao vivo. Oi, Bruna, por que não começou ainda o julgamento? Bom dia. Oi, Coelho, bom dia para ti, bom dia para quem está nos assistindo. Então, a sessão do júri em si realmente ainda não começou, mas os procedimentos para ele acontecer tiveram início por volta das 9h30, como já estava previsto. Às 9 horas os réus chegaram aqui e aí, como tem muitos réus, são 4 e bastante testemunhas, 18, e geralmente são 2h30 para os advogados de defesa falarem, mas como são 4 advogados de defesa, houve uma conversa bastante longa entre a juíza, os advogados de defesa e os promotores, que acabaram acertando que cada um falaria por 1 hora. Então essa conversa acabou se prolongando para entrar nesse acordo e depois ainda houve o sorteio dos jurados que vão formar o conselho de sentença. Nós sabemos que são 5 homens e 2 mulheres. Agora, esse sorteio acabou agora há pouquíssimo tempo e aí, em função de estar em toda essa função desde cedo, principalmente os jurados, né, que estão isolados, não podiam falar com ninguém, até os jurados que foram liberados, a gente tentou pegar ali alguma informação desde quando estariam isolados, nenhum podia falar nada, mesmo os dispensados. Como esse pessoal que vai ser o júri estava nessa função há bastante tempo, desde cedo, a juíza determinou um intervalo agora, que teve início às 11 horas, vai até ao 12h30, quando vai ter início, portanto, a sessão do júri. A gente já sabe aqui como é que vai começar esse julgamento. Bom, já é de praxe que o julgamento inicie com as testemunhas de acusação. E a primeira testemunha de acusação é a delegada Caroline Bamberg. Ela era delegada aqui de Três Passos na época do crime, né, lá em 2014, 4 de abril de 2014. A expectativa é que esse depoimento dure cerca de 4 horas. Esse possivelmente vai ser o depoimento mais longo, até pelo envolvimento dessa delegada, que foi quem concluiu o inquérito, chegou à conclusão de que a família do menino Bernardo foi quem assassinou ele, o pai, enfim, a madrasta, uma amiga dela e o irmão dessa amiga, né, que é a Edelvânia e o Evandro. Bom, serão então 5 testemunhas de acusação, além da delegada Caroline Bamberg, também tem a delegada Cristiane de Moura e Silva Braux. Na época ela era delegada regional aqui de Três Passos. Portanto, hoje se acredita que somente essas 2 testemunhas vão falar, porque serão depoimentos mais longos. A previsão é de que hoje a sessão termine às 7 horas da noite e aí depois tem mais 3 testemunhas de acusação que o Ministério Público chamou e em seguida vêm as testemunhas de defesa, aí são 9 por parte da defesa de Leandro Boldrini, 4 por parte da defesa de Graciele Ugolini e as defesas de Edelvânia e Evandro não solicitaram nenhuma testemunha. Aí depois vem as teses, a apresentação das teses dos advogados, cada um vai ter 1 hora. Enfim, Coelho, já deu para perceber que esse julgamento vai demorar bastante, né? Certamente não vai terminar hoje, mas daqui a pouco a gente volta mostrando toda a mobilização que está acontecendo nessa cidade, uma cidade de 24 mil habitantes, que obviamente desde aquele dia 4 de abril e especialmente desde o dia 14 de abril de 2014 teve sua rotina completamente modificada e hoje parece ser o início da conclusão da ferida que todos esses moradores levam aqui no peito, Coelho. Tá certo, obrigado, Bruna Osterman. Daqui a pouco a Bruna volta com mais informações ao vivo, direto de Três Passos. O julgamento, gente, acontece, como foi falado na reportagem, quase 5 anos após o crime. Acompanhe. Bernardo desapareceu no dia 4 de abril de 2014. O pai chegou a pedir ajuda a uma rádio local. A informação que a gente tem é que ele saiu de casa para ir no amiguinho, só que ele não chegou no amiguinho, entendeu? Um telefone para contato? Eu acho que dá para ligar para o 190. 10 dias depois, o corpo do garoto foi encontrado enterrado no interior do município de Frederico Westphalen. Segundo o Ministério Público, Graciele Ugolini, madrasta do menino, planejou o crime com a ajuda do marido, o médico Leandro Boldrini. Leandro Boldrini, pai da vítima, é o mentor intelectual e o garante deste crime.
Ele tinha o domínio do fato. A decisão da morte do filho foi dele. Escutas telefônicas reforçaram a tese dos promotores. Em uma das gravações, o padrasto de Graciele diz ter certeza da participação de Boldrini no assassinato. O mentor ideológico é ele. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Segundo a acusação, Graciele obrigou Bernardo a tomar uma dose letal do sedativo midazolam, comprado com uma receita assinada pelo pai do garoto. Depois de matar o enteado, ela enterrou o corpo com a ajuda dos irmãos Edelvânia e Evandro Virganovics, acusado de cavar a cova. Restou comprovado que Edelvânia, de fato, os R$6.000 que ela disse que teria recebido previamente, efetuou o pagamento, então, da parcela do seu apartamento. No dia do assassinato, câmeras deste posto de combustíveis em Frederico Westphalen registraram as últimas imagens do menino. O vídeo mostra o momento em que Edelvânia estaciona o carro à espera de Graciele. A madrasta e Bernardo chegam. Os três saem no veículo de Edelvânia. Em seguida, outra câmera registra o carro na rodovia, em direção ao local do crime. 1 hora depois, o veículo retorna e estaciona no posto. As duas voltam sem Bernardo. Elas vão até o apartamento de Edelvânia. Logo, a madrasta vai embora. A assistente social retorna ao veículo, retira sacolas do porta-malas e joga no lixo. A polícia, ela confessou que eram as roupas do menino. A Edelvânia disse que depois dos fatos, elas tiraram, enfim, a roupa do Bernardo, botaram na cova, jogaram soda e pedras e a terra. Segundo a denúncia do MP, Graciele e Leandro concordaram em matar Bernardo porque não queriam dividir os bens da família quando o garoto completasse 18 anos. Ele foi frio, volto a falar, ele foi extremamente frio. Os réus estão presos desde 2014. Leandro Boldrini está na penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Graciele e Edelvânia no presídio feminino Madre Pelletier, em Porto Alegre. Evandro, no presídio estadual de Três Passos. Nos últimos 4 anos, os advogados de defesa moveram uma sequência de recursos aos tribunais superiores. Nenhum conseguiu libertar os acusados ou anular a decisão de levar o julgamento à júri popular. Bem, vamos saber mais detalhes sobre a acusação, né? Qual é a que conclusão o Ministério Público chegou, em quais são as acusações, qual é a dinâmica desse crime aí que levou ao Ministério Público a oferecer denúncia e a Justiça aceitar e transformar os acusados em réus, enfim, com a repórter Bruna Osterman, que está ao vivo em Três Passos, conversa agora com o promotor de justiça. Bruna, você. Pois é, Coelho, com a gente aqui está o promotor Luciano Vaccaro, ele é um dos promotores que vai trabalhar na acusação desses 4 réus. E já para não perder tempo, doutor, a gente quer saber primeiro como é que foi esse início de julgamento, a seleção ali dos jurados. Nós tivemos hoje, então, pela parte da manhã, a abertura dos trabalhos do plenário Tribunal do Júri aqui de Três Passos, desse julgamento importante que mobiliza toda a comunidade, toda a sociedade. Nós tivemos o início dos trabalhos com o sorteio dos jurados, com a disponibilização de tempo para que os jurados façam a leitura do processo. Tivemos também antes a intercorrência, a defesa alegando algumas nulidades, tudo isso já superado. E agora nós tivemos, então, a interrupção dos trabalhos para o almoço dos jurados e, na sequência da tarde, já com a oitiva de testemunhas. Doutor, qual é exatamente a motivação que o Ministério Público identificou nesse crime? Por que essas 4 pessoas teriam matado esse menino Joseph? Bom, para fazer um registro só, eu sou da administração do Ministério Público e atuo aqui em apoio aos 3 colegas que atuarão em plenário. A acusação, ela é desde o início aquela que foi oferecida a denúncia, desde 2004, desde o dia do fato, a mesma circunstância. Então, o Ministério Público sustenta o homicídio quadruplamente qualificado, com 4 qualificadoras, então, para 2 dos réus, o pai e a madrasta do menino Bernardo, para a Edelvânia, um homicídio triplamente qualificado, e para o irmão dela, com 2 qualificadoras. Então, as condutas, elas já foram, de certa forma, individualizadas por ocasião da própria denúncia.
no caso ali dos familiares, da madrasta e do pai, seria a questão financeira mesmo, de não dividir com ele? Também tem isso. Houve um acordo entre o Ministério Público e a Defesa, proposto pela Defesa, e o Ministério Público aceitou, até de aumentar o tempo dos debates, tradicionalmente de 1h30 para 4 horas de debate para a acusação e para a defesa. Então, este tempo a mais vai propiciar justamente que todas as partes, Ministério Público e Defesa, façam uma análise detalhada da prova, e aí nós não temos dúvida de que a prova do processo é farta para a condenação de todos. Inclusive do pai dele, Leandro Boldrini, porque alguns advogados, inclusive o advogado que era da avó do menino Bernardo, que trabalhou como assistente de acusação, falou que talvez ali seria um desafio um pouco maior para o Ministério Público. Olha, nós não temos por que antecipar essa análise da prova neste momento. Certamente durante os trabalhos, durante o debate, isso tudo será esmiuçado. Tenham todos a certeza de que há farta prova para a condenação de todos, e isso o Ministério Público irá trabalhar nesse plenário para demonstrar e mostrar aos jurados esses detalhes. Para finalizar, agora o primeiro depoimento de testemunha de acusação é da delegada Caroline. Qual a importância dela? O que vocês vão buscar com esse depoimento? Todos os depoimentos que serão prestados hoje em plenário pela parte do Ministério Público são importantes, tem informações a dar, e sem dúvida alguma ela que trabalhou no caso tem muita informação a dar sobre essa investigação. Tá certo, muito obrigada, doutor, bom trabalho hoje. Bom, e durante a manhã, como eu falei, desde as 7 horas, a movimentação aqui em Três Passos é intensa, e a gente, é claro, traz isso numa reportagem para vocês entenderem tudo o que está acontecendo nessa cidade. Câmeras e repórteres tomam conta da principal avenida de Três Passos, onde moradores se aglomeram para acompanhar um dos momentos mais esperados na pacata cidade de 24 mil habitantes. Uma coisa incomum, na verdade, né? Porque é uma coisa que nunca tinha acontecido, e agora, então, deu um baque na cidade inteira, né? Quer que eles sejam julgados, né? Porque pelo crime que eles cometeram. 30 equipes de reportagem acompanham o julgamento de um dos crimes que mais chocaram o país. O trecho da Avenida Júlio de Castilhos, onde fica o fórum, foi bloqueado para a passagem de veículos e pedestres logo no início da manhã. A área foi isolada para evitar aglomeração de pessoas e protestos, como aconteceu durante as audiências. Brigadianos do Batalhão de Choque de Santa Maria reforçam o policiamento na cidade. Leandro Boldrini e Graciele Ugolini, os irmãos Edelvânia e Evandro Verganovic, são acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O pai do menino também responde por falsidade ideológica. São diversas motivações que compõem o tipo penal. Ganância, estorvo da criança na vida. Pena máxima, doutor? Sem dúvida. Sem dúvida. Já o advogado de Graciele defende que a cliente não teve intenção de matar o menino. Porque foi acidental, né? Conforme ela sustenta e me convenceu disso, ela disponibilizou medicação para o menino, e o menino ingeriu por uma vez, por duas, por três, não sei por quantas, e aconteceu essa fatalidade, né? Os 4 réus acabaram de chegar aqui no Fórum de Três Passos em 2 vans da Superintendência de Serviços Penitenciários sob escolta, forte esquema de segurança, e a qualquer momento eles vão descer dos veículos. Graciele e Edelvânia entraram primeiro e logo depois Leandro e Evandro. A imagem abatida dos acusados em nada lembra a família de classe alta, uma das mais conhecidas da cidade. As testemunhas de acusação são as primeiras a serem ouvidas. Uma das principais é Jussara Petri. Quando Bernardo esteve no fórum pedindo para trocar de família, era com ela que o garoto queria morar. A madrinha do menino, Bernardo, conversou com a nossa equipe sobre o menino em si e também o crime. É uma entrevista exclusiva. Acompanhe. Aí ele disse, teu afilhado aprontou outra. Foi isso que ele me disse. E daí ele me contou, e aí eu já fui para a internet, já comecei a ver e, enfim, já parei de trabalhar, já pedi licença, que eu estava grávida. Aí a gente ficou aqui nessa sala procurando e pesquisando, indo atrás, tentando. Eu não pude ir, né, a Três Passos, que eu estava com 36 semanas de gestação. E aí a gente ficou, enfim, né, procurando, assim, eu, meu marido, meus pais. Inclusive no dia, né, que era na segunda-feira, quando eu consegui falar com eles de noite, ele me ligou de manhã, e de noite, quando eu consegui,
Tinha música na casa, outra coisa assim que me chamou bastante atenção, assim, tinha música alta, né? Eu fiquei assim muito impressionada, como pode, né? E ela me disse, não caiu a ficha do Leandro, o Leandro tá deitado, não caiu a ficha. Eu achei que ela tivesse feito alguma coisa, sim, porque ela só falava no passado. Ela me dizia, ai, tava muito difícil, Dinda, tava muito difícil, porque ele fazia muita grosseria pra mim, ele me tratava mal, mas sempre no passado, o que me deixou muito mal. E aí eu fui atrás, consegui o contato da doutora Caroline, da delegada, para contar isso, né? Mas eu não acreditava, assim, na morte. Eu pensava, tá, a gente vai achar e aí eu vou conseguir, né, ficar com ele.